Olá, louvamos a Deus pela sua vida e por esse momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no qual você participa conosco. Muitos estudiosos afirmam que uma das razões principais de doenças psicossomáticas é a reclamação, a murmuração. Encontramos pessoas reclamando o tempo inteiro das circunstâncias da vida, do trabalho, da família. Nós queremos olhar para a palavra de Deus e perceber as implicações da murmuração que vão para além das circunstâncias do dia a dia. Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Boa noite, queridos. O que você faria se, nesse exato momento, você estivesse em um consultório médico e recebesse em suas mãos um exame com um diagnóstico? Um diagnóstico de que você tem um tipo raro e agressivo de vírus. Um vírus extremamente danoso que eleva em 10 vezes a possibilidade de você ter diabetes. Também em 10 vezes eleva a probabilidade de sofrer um infarto fulminante ou até um AVC. Infelizmente, é possível que alguns de nós aqui possuam esse vírus. E é o vírus da reclamação. A reclamação, ela é responsável por uma série de enfermidades e por doenças chamadas psicossomáticas. De acordo com Will Bowen, fundador do movimento nos Estados Unidos chamado Complaint Free World, ele afirma que um número incontável de infartos acontecem todos os anos como consequência de pessoas que se entregam continuamente à reclamação. Ele ainda traz uma estatística de que nos Estados Unidos as pessoas e os funcionários gastam em média 4 horas e meia no seu ambiente de trabalho reclamando de alguma coisa. O que, numa empresa com 20 funcionários, significa $82 mil a menos no faturamento ou no lucro anual dessa empresa. Se nós formos falar das consequências que a reclamação pode trazer para a nossa vida profissional ou para a nossa saúde, nós gastaríamos muito tempo. Mas eu gostaria de convidá-los a olharmos para a palavra de Deus e percebermos consequências que vão além do danoso vírus da reclamação e a resposta de Deus para as nossas vidas. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11, versos de 1 a 3. Diz a palavra de Deus: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós bendizemos o teu nome pelo rico privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja, ouvirmos a tua palavra, orarmos como teus filhos, cantarmos cânticos ao Senhor e neste momento estarmos diante do texto sagrado. Suplicamos, Senhor, fala ao nosso coração. Não de acordo com as nossas expectativas, nem com o mérito, mas simplesmente de acordo com aquilo que o Senhor deseja nos falar, por graça e misericórdia. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos uma vez mais diante da história da redenção, momento onde Deus escolhe um povo para si e começa a moldar o caráter deste povo, fazendo deste povo um modelo para as demais nações. Nós olhamos para o momento decisivo, onde Deus, com mão forte, liberta Israel como nação do cativeiro egípcio.
Eles, quando saíram do Egito, permaneceram aproximadamente por 1 ano ali no Monte Sinai. O Deus que libertara, que trouxera salvação, agora traz normas, leis, preceitos, os quais revelariam o seu caráter e revelavam de modo claro e objetivo a sua vontade para a vida do seu povo. Após 1 ano ali no Sinai, o Senhor então sinaliza que era tempo de continuar a jornada. Eles deixariam o Sinai em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E aí eles entram de fato em um deserto cáustico, quente, insuportável. E eu quero que você pare por 1 minuto e tente se imaginar dentre este povo. Você que tomou o seu bom banho com uma ducha quente, que colocou uma roupa confortável, um bom perfume, acredito que todos colocaram, e estão aqui num ambiente climatizado, talvez alguns até com frio. Alguém está com frio? Está frio, esse pedaço aí é conhecido. Mas tente se imaginar você que está com frio aqui, num calor de 45 a 50 graus. 2 milhões de pessoas, animais, não tem água, não tem alimento com fartura, menino chorando, não existia fralda descartável, não existia água para lavar as crianças, não existia água direito para as mulheres se banharem. Irmãs, tentem imaginar. Qualquer um de nós, numa perspectiva normal, nos solidarizamos com um momento complicado e o contexto difícil que essa nação estava entrando. Só que é exatamente neste contexto, irmãos, que a reclamação toma conta da história do povo de Israel. E quando nós olhamos para o livro de Números, que no original hebraico o título é No Deserto, primeira declaração em hebraico do livro, nós encontramos exaustivamente em todo este livro um povo que continuamente clama, lastima e reclama diante do Senhor. Encontramos também consequências terríveis sobre a vida deles. E ao olharmos para a nossa história hoje, num contexto totalmente diferente, nos identificamos como povo da aliança, família de Deus. E queremos extrair, através do texto sagrado e da experiência deste povo, as consequências danosas do vírus da reclamação. E quando olhamos para esse texto, nós percebemos com muita clareza que o vírus da reclamação, ele impede de que enxerguemos os grandes feitos do Senhor já operados. A murmuração nos impede de perceber tudo aquilo que Deus já operou em nosso favor. Se você se lembrar de tudo aquilo que está registrado, tanto no livro de Êxodo, principalmente, nós nos lembramos que este povo era aproximadamente a 10ª geração de Jacó. Uma geração, 40 anos, já havia se passado 430 anos, desde que Deus providencialmente coloca José no Egito, salva o mundo de uma grande fome, providencialmente Jacó, agora Israel, vai para o Egito com seus 72 filhos, e ali recebe grande honraria. Faraó, quando toma conhecimento que era a família de José, dá a melhor terra, a terra mais produtiva, em uma posição de honra. Os anos se passaram, 4 séculos, e agora Israel era escravo no Egito. Fazia o trabalho mais árduo, mas não apenas isso, já havia se distanciado do Senhor, e a relação que agora eles tinham com Deus de Israel, era uma relação superficial. Se envolveram com a idolatria egípcia, e os comentaristas dizem que o povo de Israel já estava inserido na adoração a vários deuses, e também ao Deus de Israel. O Senhor se manifesta através de Moisés, revela o seu poder, revela a sua glória, e através das 10 pragas manifestas no Egito, ele mostra com clareza que ele é o único Deus vivo e verdadeiro que deve ser adorado. Os irmãos se lembram bem, na grande noite de libertação, na Páscoa, o anjo da morte passa, mata todos os primogênitos e o povo de Israel sai ileso. O Senhor os livra e ainda mais, eles
contemplam com seus próprios olhos um grande mar se abrindo e eles atravessando a pés enxutos. Se existia um povo que havia experimentado do poder de Deus, contemplado com seus próprios olhos a mão poderosa e libertadora do Senhor, era esta geração de Moisés. Eles não apenas ouviram, eles viram, eles provaram. Mas após um ano, no ano onde eles estavam ali aos pés do Monte Sinai, que era uma terra relativamente fértil, aguardando Moisés receber as leis do Senhor e tendo a sua provisão de modo equilibrado, eles saem e aí a coisa fica feia. O deserto começa a consumir as forças, rapidamente eles se esquecem e reclamam. Observem o que o texto diz no versículo 1, quando claramente o autor expressa: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Se existe uma verdade acerca de Deus que ele deixou muito claro em todo o Pentateuco, em todos os seus feitos, foi a sua soberania, que ele tinha governo soberano e absoluto sobre a nação, que ele tinha governo absoluto sobre cada detalhe. Esse povo conhecia a soberania de Deus, mas agora, quando a circunstância se torna inversa, eles reclamam da sua sorte. Eles acham que tem azar, eles estão lastimando. E quando você para ler todo este capítulo, você perceberá que essa é uma dentre várias murmurações. No primeiro momento, eles reclamam da sua sorte, questionando o governo soberano de Deus. Num segundo momento, eles reclamam, porque dentre o povo, se você olhar para o versículo 4, do capítulo 11, o texto nos diz que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne a comer? No primeiro momento eles reclamam da sorte, no segundo momento eles reclamam do que não tem. Depois de um ano em uma dieta sem carne, para quem é vegetariano aqui, ok, mas para bons carnívoros como eu e creio como muitos aqui, não é uma tarefa fácil. Se bem que eles não comiam carne com tanta frequência como nós comemos. Comer carne era algo raro nesses dias. Era algo que acontecia muito mais em dias de celebração e festa. Mas ainda assim, eles começam a sentir falta do que eles não tinham e reclamam. E num terceiro momento, quando você olha para o início do capítulo 12, encontramos Miriam e Arão, irmãos de Moisés, observando a sua vida e reclamando, porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita. Alguns dizem que poderia ser uma relação a Zípora, sua esposa, que era moabita. Outros dizem que poderia ser uma segunda esposa que Moisés tomou. Ou seja, eles olham com preconceito para a família de Moisés e, tomados por inveja, questionam a liderança do seu irmão, lembrando-se que eles se tornaram ou estavam onde estavam em consequência de Deus ter escolhido Moisés para estar ali. Percebemos uma série de murmurações, irmãos, que tem o ponto de partida na falta de consciência do que o Senhor havia realizado. O Senhor tinha trazido libertação e o Senhor, num segundo momento, trouxe provisão. Porque quando eles clamavam no deserto, lá no capítulo 16 de Êxodo, sem ter o que comer, o Senhor envia o maná do céu. Pão, semelhante a sementes de coentro, que caía junto com o orvalho 6 vezes por semana. Deus poderia muito bem mandar uma única vez por mês, e eles armazenarem. Mas Deus propositalmente mandava 6 vezes por semana. O 7º dia era dia do Senhor, eles deveriam descansar. Então, no 6º dia, eles colhiam a porção dobrada e não estragava. Mas, diariamente, eles colhiam para poder crer no governo providencial de Deus, depender diariamente do Senhor e se alegrar com a porção que o Senhor os dava.
Só que depois de um ano, comendo a mesma comida, eles não aguentavam mais. E reclamam. Mas se esquecem que aquela comida, por mais que tivesse se tornado enjoativa em sua boca, era fruto da provisão do Senhor. É importante, irmãos, em alguns momentos da nossa história, como povo de Deus e povo da aliança, nos lembrarmos o que o Senhor disse e revelou ao seu povo ao longo da história. O próprio Jesus declarou com clareza que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Viveríamos num mundo hostil, caído, e que em tantos momentos, circunstâncias adversas seriam uma realidade na história do seu povo. E se algo que nós não poderíamos e o seu povo não pode fazer, é se entregar à reclamação, à lástima, porque ela nada mais é do que ingratidão ao que Deus já tem feito em nossas vidas. Por um instante, olhe para trás e se lembre de todos os grandes feitos do Senhor, desde que Ele lhe alcançou. E não apenas isso, não apenas a grande obra redentora, mas como Ele graciosamente tem nos sustentado a despeito dos desertos áridos que enfrentamos. Ao fazermos isso, irmãos, ao praticarmos este exercício, nós iremos nos fortalecer para o dia mau. Jeremias, quando enfrentava um tempo igualmente difícil de cativeiro na Babilônia, ele escrevendo o livro de Lamentações, ele disse: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias tenta olhar para trás, lembrar dos grandes feitos do Senhor, a fim de que o seu coração não fosse tomado pela lamúria, pela reclamação, mas que ele fosse reanimado em saber que ainda que passemos por um vale sombrio como a morte, nós não passamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. O vírus danoso da reclamação, além de nos impedir de perceber com clareza os grandes feitos que o Senhor já realizou, ele também atinge, irmãos, pela base, os nossos relacionamentos. A murmuração adoece os nossos relacionamentos interpessoais. Preste bem atenção novamente no versículo 4 do capítulo 11, o que aconteceu. Releia com atenção. O texto diz que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Relembrando, gentios, não judeus, que no momento do êxodo viram os grandes feitos de Deus na vida do seu povo e disseram: nós queremos ir juntos, queremos ir junto com o povo de Israel. E saíram, ficaram um ano no Sinai, mas depois de um ano, eles começam a sentir saudade do que eles tinham lá. Eles não estavam abrindo o coração, eles não estavam lamentando, buscando conforto, eles estavam reclamando mesmo. Eles reclamam de tal maneira que a murmuração, a reclamação, ela se torna epidêmica. Veja a parte B do versículo, o que diz. Olha só. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne para comer? Uma murmuração que começa com um pequeno grupo de gentios, ela é capaz de infectar uma nação de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E todos tornam a chorar. A reclamação, irmãos, é como uma competição esportiva, cada um que queira ganhar. Quando o ambiente é tomado por lástima, quando alguém conta uma desgraça, outro quer contar uma maior. Quando alguém conta uma dor, ele quer contar outra pior. E de repente o ambiente está tomado por peso e angústia. É insuportável conviver com alguém que reclama todo o tempo todo. Isso é danoso para a fé. Isso é danoso para os relacionamentos.
Se compramos, reclama porque comprou errado. Se não compramos, reclama porque não se lembra de comprar. Se fazemos, reclama porque não fez do jeito que era para ser feito. Se não fazemos, é porque não temos interesse. Às vezes nós não nos apercebemos, mas permitimos que o velho homem, cheio de lástima e de reclamação, domine o nosso comportamento no cotidiano. Como é que nós nos comportamos como um casal cristão da aliança? Como é que você se porta, minha irmã, como esposa, você, meu irmão, ou nós, como maridos? Os nossos filhos veem nos nossos lábios ações de graças ou mais reclamação. E triste é quando os filhos começam a reproduzir a reclamação dos pais. Isso se torna uma epidemia. E quando olhamos para os nossos filhos, eles já não estão satisfeitos com o que têm. Desde pequenos, eles já reclamam avidamente, e muitas vezes isso é consequência do nosso comportamento. Isso se apresentou em Israel. Além de prejudicar os relacionamentos interpessoais, prejudicou principalmente a relação deles com o próprio Deus. Prejudicou a relação deles com o próprio líder. Moisés se desestabiliza de tal maneira que ele reclama também. Quando você olha, a partir do versículo 10 do capítulo 11, observe as palavras de Moisés. Então Moisés ouviu chorar o povo, por famílias, cada uma à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? De onde tirarei carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Moisés não aguenta. Ele chega num momento de esgotamento, porque aquela reclamação que se tornou uma epidemia em toda a nação agora prejudica a sua própria relação com Deus. Ele diz: Senhor, eu não concebi esse povo ruim não. Esse povo que reclama o tempo inteiro sem parar, e agora eu tenho que levá-los. Por isso, irmãos, estejamos atentos e não façamos o papel da mulher de Jó, que quando enfrentava uma provação específica e dura, que Deus o permitiu experimentar, aquela mulher, ao invés de ladear com ele e orar e encorajar, ela diz: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, que é a melhor coisa que você faz. Quem nós somos? Como andam os nossos relacionamentos e como nós nos portamos com ações de graças, bendizendo, ou reclamando e influenciando todo mundo porque a comida não está boa, o trabalho não está bom, a escola não presta, o casamento já foi melhor, a igreja poderia ser melhor. Nós reclamamos de tudo o tempo inteiro. Finalmente, irmãos, nós olhamos e percebemos que o vírus danoso da reclamação, além de nos roubar a percepção do que Deus já fez, além de prejudicar os nossos relacionamentos interpessoais, ele nos conduz à profunda depressão e até à morte. Reclamação mata, murmuração mata, e não apenas por hipertensão, infarto fulminante ou AVC. Mata porque nos rouba o prazer de provar da graça sustentadora de Deus. E é exatamente aquilo que o nosso pastor leu no momento de contrição e confissão. Nós não precisamos internalizar tudo e calarmos diante de tudo que é errado. Pastor, eu então não vou ver, não vou ouvir, vou entrar em inércia. Não é isso. O próprio Moisés, em tantos momentos, abriu seu coração diante de Deus, apresentou as suas angústias. Davi, exaustivamente, em muitos salmos,
e o próprio salmo que foi lido pelo pastor, é um salmo de lamento. Quando homens ou mulheres se colocam diante de Deus e expressam toda a angústia do seu coração, todos os seus temores, todas as suas dificuldades, todas as suas dores, mas em nenhum momento culpando a Deus, ou reclamando contra Deus, ou falando que Deus não tem administrado a nossa vida como deveria administrar, de modo nenhum. Esses homens, nos salmos de lamento, apresentam os seus adversários, apresentam os seus temores, mas em todo tempo enaltece a soberania de Deus, o governo glorioso do Senhor. Davi fez isso no Salmo 35. Se os irmãos abrirem por um instante, percebam as palavras de Davi. Salmo 35. Um homem de muitos adversários, invejado, um homem de muitas dores, um homem que cometeu erros, mas um homem que soube se colocar diante de Deus nos momentos mais difíceis da sua existência e da sua peregrinação. Davi, ele diz: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. E aí no versículo de número 9 ele diz, vamos ler juntos o verso 9: em minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Esse é o grande segredo, irmãos, e a distinção entre a reclamação e a lamentação. Quando lamentamos diante de Deus a injustiça sofrida, o problema crescente, as provações intensas, abrimos diante dele as nossas fragilidades e suplicamos o seu poder, ele nos concede a sua graça. Nem sempre nos dá aquilo que achamos que precisamos ter, porque alguém que reclama sempre tem expectativas enganosas acerca da sua felicidade. Ele acha que se tiver aquilo ele será plenamente feliz, e não é. Não é verdade. Porque o próprio Jesus, ao ser tentado no deserto, depois de ficar 40 dias sem comer, ele responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Este povo reclama, eles queriam carne, e Moisés diz, olha, voltando a Êxodo capítulo 11, Números, Moisés diz: de onde eu vou tirar carne para este povo? 2 milhões de pessoas. O Senhor disse: eles querem carne, Moisés? Eles terão carne. E eles não vão comer 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 20 dias. Eles comerão carne por 1 mês. E o texto sagrado nos diz que Deus enviou codornas naquele deserto, que elas voavam baixo, à altura de 1 metro, que eles pegavam com facilidade. E pegaram fartamente. Sabe por quê? Porque Deus é Senhor dos céus e da terra, e Ele pode nos dar muito além do que pedimos, imaginamos ou desejamos. Eles desejavam carne, só que eles desejaram de um modo errado. Eles desejaram fazendo da carne, da provisão, o motivo principal da sua felicidade e contentamento. E isso se tornou odioso. Eles reclamaram enquanto não tinham. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 37, lá no versículo de número 5: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma outra versão diz que a tua alegria esteja no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. É exatamente quando o povo da aliança aprende a se alegrar em Deus, no Deus da sua salvação, tendo experiência de ter muito e pouco,
mas aprende o segredo de ser contente e satisfeito em todas as circunstâncias, como Paulo aprendeu, e ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar satisfeito em Deus, não reclamar e ser grato nos momentos mais difíceis, porque a graça do Senhor me basta. Ela me sustenta na dor, na escassez e nos desertos mais áridos. O povo desejou carne, murmurando, e Deus deu. Mas o desejo pecaminoso trouxe, além de doença, morte. Observe que nos vários momentos em que eles murmuram, o juízo de Deus se manifesta. No versículo 1, a ira do Senhor se acende e fogo do céu desce sobre Israel. Fogo sempre tem uma conotação da manifestação da presença de Deus na Escritura, quer seja de modo abençoador ou quer em forma de juízo. Aqui Deus derrama juízo. Lá no versículo de número 33, o povo ainda estava com a carne entre os dentes e Deus derrama juízo. Veja só o que o texto diz: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram um povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Quibrote Ataavá significa túmulo dos desejos. Não era pecado desejar a carne em si, não era pecado desejar o conforto. Pecado era quando não tinham isso e colocaram sua felicidade nessas conquistas e reclamaram contra Deus, reclamaram uns contra os outros e espalharam incredulidade entre a família da aliança. Moisés também, ele entra numa depressão tão profunda que ele chega a pedir a morte. No versículo de número 14 e 15 ele diz: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Esse é o grande perigo, irmãos, quando não exercitamos ações de graças em nosso coração, quando não lamentamos diante de Deus para que o seu Espírito nos fortaleça, nós ficamos entristecidos, abatidos e tantas vezes depressivos, desejando até a morte. Mas este homem, mesmo diante das suas limitações, ele intercede em cada um desses eventos pelo povo. Ele intercede pelo povo no versículo 2, ele intercede pelo povo no versículo 10, ele intercede pelos seus irmãos quando estes pecam contra ele. No versículo de número 12, Moisés era um sacerdote clamando a Deus pela fraqueza do povo. Quando somos confrontados pela palavra, nos achamos faltosos. E hoje não temos mais Moisés para interceder por nós. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi tentado em todas as coisas, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode interceder por mim e por você. Hebreus capítulo de número 4, versos 15 e 16, nos apresenta essa verdade. Quando o autor nos diz: Jesus, contudo, é o sumo sacerdote, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse Cristo que deixou o seu trono de glória é aquele que lhe assiste, me assiste, nos assiste hoje em nossa peregrinação. O deserto pode estar árido, meu irmão, mas lembre-se, Ele não veio construir um reino glorioso para nós nessa terra caída. Ele irá restaurar. Enquanto peregrinamos, Ele nos dará graça para que adoremos o seu nome e possamos demonstrar a este mundo que a nossa alegria
e contentamento vem exclusivamente dele. No início dessa mensagem, nós falamos do movimento criado pelo palestrante e também pastor chamado Will Bowen. E neste movimento, a Complaint Free World, ele criou um bracelete. E neste bracelete tem exatamente essa frase: um mundo livre de reclamações. E este movimento já alcançou 106 países. E mais de 10 milhões de braceletes foram distribuídos. Qual é o programa? Durante 21 dias, a pessoa irá usar este bracelete. E toda vez que ela reclamar de alguma coisa, ela tirará o bracelete de um braço e colocará no outro braço. E começará tudo de novo. Até que ela consiga, por 21 dias, não reclamar de nada e mudar o seu hábito ou os seus hábitos. É interessante, contudo, o meu questionamento é que um bracelete pode nos lembrar do perigo da reclamação, mas apenas o Espírito Santo muda o meu e o seu coração. Apenas o Espírito de Deus pode tirar a murmuração que está aqui, que nos traz raiva, indignação, que nos leva numa direção oposta ao que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria orar por mim e por você. Queria suplicar do Espírito de Deus força. Feche os seus olhos. Deus conhece, meu irmão. Ele conhece cada reclamação que você fez durante essa semana. Se reclamou da mulher, se reclamou do marido, se reclamou do trabalho, se reclamou das finanças, se reclamou da igreja. Ele conhece. Apenas nos acheguemos a Ele com esperança e fé, de que Ele nos dará força. Abra o coração, lamente, derrame a sua alma perante o Senhor, mas ao mesmo tempo suplique graça, socorro. Maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti como o povo da aliança, olhamos para Israel e percebemos que não somos diferentes em nada. Talvez temos uma condição de vida muito melhor do que a que eles tinham nesta ocasião. Temos conforto, temos um lar, temos suprimento, mas ainda assim, Senhor, reclamamos tanto quanto, ou até mais. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que o pão que está em nossa mesa não é apenas pão, mas simboliza a Tua provisão e cuidado. Assim como Israel não compreendeu que o maná apontava para Cristo, o pão que desce do céu, e que tinha verdades espirituais nele. Ajuda-nos, Senhor, a entender a nossa história para além do viver aqui e agora. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que, como ouvimos hoje pela manhã pelo Teu Filho, se estamos onde estamos, por mais difícil e desafiador que seja, é porque o Senhor tem um propósito de glorificar o Teu nome e de nos usar como um testemunho público. Por isso, Senhor, guarda os nossos lábios, guarda os nossos corações, ajuda-nos a bendizer o Teu nome pela família, ajuda-nos a bendizer o Teu nome pelo trabalho, ajuda-nos a bendizer o Teu nome pelos irmãos em Cristo, ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas lutas e vencermos, Senhor, a lástima e murmuração. Fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece as nossas vidas, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Precisamos sempre estar atentos aos perigos da murmuração. Ela encobre a nossa percepção da glória de Deus, ela fere os nossos relacionamentos, ela pode nos levar à morte. Precisamos nos lembrar que Deus tem um propósito na vida do seu povo e da família da aliança. E orarmos, derramando o nosso coração em dias difíceis. E certamente o Senhor nos dará graça e livramento. Se você deseja celebrar a Deus conosco em algum momento, é só comparecer no endereço que está aqui abaixo, todos os domingos, às 9 horas da manhã no nosso culto devocional, ou às 17 e 19 horas no nosso culto de celebração. Eu tenho certeza que Deus irá ministrar o seu coração. Tenha uma ótima semana.